Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. A gente parou, turma, aqui, ó. Todos vocês pararam aqui comigo ontem, ou seja, eu pedi para que vocês pudessem criar a conta de vocês, e depois que vocês criaram a conta de vocês, né, vocês pararam aqui no dashboard, ou seja, na parte inicial aqui da Amazon, tá bom? E agora a gente vai começar a mexer então na nossa VPC. Então, agora que todos vocês estão aí, vamos lá, um tempinho para você abrir aí e deixar a postos. Tempo de eu tomar uma água, hein? Vamos lá, gente. Foi aí? Entrou? Belezura? Tá bom. Então agora, antes de eu criar na VPC, vocês precisam saber que automaticamente você já tem um usuário. E esse usuário já está configurado para você no IAM, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns usuários e você já tem um por padrão, tá? Então você vai digitar IAM ali na caixa de busca e você vai achar aqui, ó, o item de gestão de usuários. Caso você vá dar algum acesso a alguém, caso você vai liberar ali possibilidade para que outras pessoas possam utilizar, né, a sua conta, é aqui que você vai criar. Então, quando você precisa criar um novo usuário, para que esse novo usuário possa ter acesso a um recurso que você fez, sei lá, um bucket S3, ou para que você possa fazer um upload, ou para que você possa usar infraestrutura via código, que vocês vão ver comigo no futuro, vocês vão precisar criar usuários e dar permissão para esses usuários, tá? Então aqui, estou mostrando alguns dos usuários que vocês podem criar. Além de usuários, vocês podem criar grupos de acesso, e além de grupos de acesso, vocês podem criar regras, tá bom? Regras essas para que vocês possam dar acesso a recursos específicos. Tá? Então, não vamos mexer com isso daqui agora, mas só para vocês saberem que existe a possibilidade de vocês criarem usuários e dar permissão para esses usuários, tá bom? Se vocês estiverem trabalhando em equipe, né, num time ou dentro de uma empresa, quando você quiser ter acesso à AWS, né, alguns recursos, você precisa falar para que alguém possa criar um usuário para você. Por favor, quando alguém criar um usuário para você, não divulgue as suas chaves, tá? As suas keys, né? A sua key e o seu password que você recebe. Porque se você divulgar, você vai estar dando ali a possibilidade de alguém hackear a sua conta, hackear o seu usuário. Então, não divulgue, não coloque nas redes sociais e principalmente não coloque no GitHub, tá bom? Existem alguns recursos que você vai fazer com programação que vai exigir que você tenha que colocar as suas credenciais, né? Então, se você tiver que colocar suas credenciais, não coloque no GitHub. Procure colocar como variáveis de ambiente. Eu já mostrei para vocês em alguns vídeos do canal, em múltiplos vídeos da comunidade, eu usando alguns usuários, principalmente do Bucket S3, para fazer o upload na Amazon. E vocês viram que eu sempre utilizo variável de ambiente, tá bom? Então, um grande conselho para vocês aí, já fixe isso na cabeça. Beleza, agora que eu já dei um recado importante, né? Vamos entrar então no nosso VPC, tá bom? Então, todo mundo vai lá na caixinha de pesquisa e digita aí VPC, para que a gente possa, então, entrar na nossa rede, tá? Então, vocês vão clicar em VPC. Muito bem. Carregando aqui para mim.
Perfeito, galera. Aí, ó, olha só, muitos dos recursos que eu falei para vocês tem aqui, ó lá. VPC, Subnet, NAT Gateway, Route Table, ACL, Security Group, Internet Gateway, tá vendo? Vários dos recursos que eu falei para vocês, Elastic IP. Então, são várias coisas que a gente vai ver aqui durante o curso, tá bom? Legal. Professor, estou dentro de uma região. Se eu criar uma VPC numa região e criar uma outra VPC em outra região, as duas podem se conversar? Elas não se conversam por automático, tá? Para que você possa fazer duas redes em regiões diferentes se comunicar, você precisa ter ali uma VPN. Você tem que criar um recurso de VPN e aí você consegue fazer uma rede se comunicar com outra. Redes que estão em regiões diferentes, tá? Regiões diferentes. Agora, redes que estão em zona de disponibilidade diferente dentro da mesma região, elas se comunicam, tá bom? Então, guarda isso também, ó. Vou pedir na prova, hein? Redes que estão dentro de uma subnet, né? Ou seja, está dentro de uma região e dentro de uma subnet, as subnets se conversam. Uma máquina de uma subnet conversa com uma outra máquina de subnet. Agora, uma máquina que está numa região, por padrão, não se conversa com outra máquina que está em outra região. A única forma de você fazer essa comunicação é criando uma VPN, tá bom? Ou seja, uma rede de comunicação entre regiões, ok? Muito bem. Legal. Outra coisa importante. Aqui em cima é onde vocês vão selecionar a região na qual vocês vão trabalhar, tá bom? Aqui tem várias regiões, ó. Qual que vai ser a região que a gente vai trabalhar dessa vez? A gente vai trabalhar na região de São Paulo, tá? Então, vou selecionar aqui, ó, Sul da América, São Paulo, tá? Cliquei aqui. Muito bem. Antes de vocês... vocês podem clicar e aguardar, tá? Aí você aguarda nessa tela. Antes de eu começar a criar a rede, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, em Norte de Virgínia. Só para vocês saberem que se um dia vocês precisarem de um macOS, vocês não irão precisar de... Na realidade, não precisam comprar um Mac para precisar usar um Mac. Vocês podem, por exemplo, esse 2, alugar uma imagem de um macOS, tá? Deixa ele carregar aqui para mim. Olha lá. Vou mostrar para vocês. Só não tem na região do Brasil, por isso que eu mudei de região, para que vocês possam ver aqui. Deixa eu carregar. Isso. Ó, turma, o pessoal gosta bastante aí de desenvolvimento front-end, né? Um dos efeitos que o desenvolvimento front-end pode acontecer. Neste momento, vocês podem estar notando, ó, a minha máquina está um pouco mais lerda. O processamento da minha máquina está com giro alto. Por que que agora melhorou? Por que que o processamento está com giro alto? E principalmente, por que que ele ficou com giro alto? Porque a Amazon, ela utiliza um recurso de renderização via client-side. Ou seja, toda essa aplicação que a Amazon fez, ela fez com algum tipo de tecnologia com renderização via client-side, seja ela React, seja ela Vue.js, ou seja ela Angular ou jQuery, seja ela qual for, tá bom? Qual é o problema, muitas vezes, que você tem de uma aplicação que tem uma renderização via client-side? Ela deixa o computador do cliente lerdo, tá bom? Eu estou rodando o Zoom, gravando vídeo, transmitindo na internet, abrindo um monte de coisa aqui, e aí a Amazon, rodando a sua aplicação via client-side, está deixando a minha máquina mais lerda. Você pode ver que alguns recursos que eu estou clicando aqui, a minha câmera começa a ficar um pouco mais lerda, né? Afinal, estou numa câmera em HD,
e a transmissão dela é um pouco mais pesada. Tá bom? Então, esse é um dos efeitos de renderização via client-side. Você consegue diminuir o seu processamento de dados, né? Ou seja, você pode ter um servidor menos robusto, porque ele não vai processar tela, mas você joga esse processamento para o seu cliente. E às vezes, o seu cliente pode ter o seu navegador travado, dependendo da quantidade de recursos que você manda processar, tá bom? Então, olha só, para os fãs de front-end, saibam que muitas vezes, né, você pode estar criando um recurso que o seu cliente, por falta, às vezes, de memória ou com algum recurso que estiver rodando na máquina, que estiver um pouco mais ocupado, não vai conseguir usar o teu site. Por isso, às vezes, em algumas ocasiões, é importante você também saber que renderização via server-side pode melhorar a usabilidade para alguns usuários, tá bom? Então, fica aí a dica. Nenhum e nem o outro é 100% verdade, sabe? Não dá para você falar que um é melhor do que o outro. Ó, tá vendo? Ó, tô usando aqui, ó. Só porque eu cliquei no item, ó como é que minha câmera ficou mais lerda. Viu só? Então é o processamento do dado que a Amazon está mandando para minha máquina. Agora voltando, ó. Terminou de carregar a página, viu? Como é que agora ficou fluida a minha câmera. Então isso daqui é um efeito de renderização via client-side, ou seja, ele jogou o processamento tudo para o meu computador. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Então, se você estiver, por exemplo, na região de norte de Virgínia, você pode conseguir comprar uma máquina que é um macOS, tá vendo? Então, Danilo, eu preciso fazer build de iOS, né? Ou seja, eu estou fazendo aplicativos e quero subir aplicativos da Apple e não queria comprar um Mac, né? Porque é muito caro. Então, eu posso alugar um macOS. Olha aí que interessante. Posso alugar ele e fazer os meus builds aí das aplicações feitas para a Apple, tá? Lembrando que você fazer um iPhone, né? Você precisa, para subir um aplicativo no iPhone, ter um macOS para você conseguir usar o Xcode. Então, você pode usar o Xcode sem necessariamente ter um macOS, contratando aí uma máquina virtual, tá? Beleza, então vou voltar aqui de novo ao sul da América. Beleza, deixa ele voltar a carregar. Wesley, bom dia atrasado. Bora assistir no modo acelerado para acompanhar esse mestre. É isso aí. Vamos lá, cara. Tamo junto. Ó, gente, não me culpem aí pelo travamento. Culpem a Amazon. Olha só. Tá roubando minha memória inteira aqui. Carregando aqui, ó. Agora, já em São Paulo, se eu for criar uma máquina virtual, nota que eu já não tenho mais uma máquina virtual com MacBook. Tá vendo? Então, não tenho. Se eu quiser usar o MacBook, eu tenho que usar outra região, tá? Beleza, então voltamos à nossa VPC. Deixa eu voltar para lá. Então, vocês pararam aqui na VPC, eu só queria mostrar uma curiosidade para vocês. Deixa eu voltar para a minha VPC. Muito bem, turma. Então, nota que na região de São Paulo, eu não tenho nenhuma VPC. E vou começar a criar minhas primeiras VPCs aqui em São Paulo. Tá bom? Então, tá tudo vazio aqui. E aí, agora, eu vou clicar aqui em VPC. Vocês devem estar da mesma forma, possivelmente, tá? Então, vocês vão clicar aqui em VPC, ó. Vocês vão ver que vocês não vão ter nenhuma. Nota que tem duas formas da gente criar uma VPC, tá? A forma número 1 é você clicar aqui no Launch Wizard. Esse Launch Wizard, ele vai te mostrar qual tipo de forma, de topologia de rede que você quer criar, né? Se é pública com subnet, se é pública com subnet privada e NAT Gateway, tá vendo? Então, a pública, todas elas com internet liberada, ou pública somente com internet privada, né? Tendo NAT Gateway para liberar a internet, né? Aí você tem outras com outro tipo de rede diferente. A gente não vai usar esse wizard. Eu quero que vocês entendam como é que funciona todas essas partes, tá? Então,
a gente vai fazer manualmente para que vocês possam entender como é que funciona a questão da rede, tá? Beleza, e a gente vai criar então a nossa primeira rede, tá bom? Então, a gente vai clicar aqui, ó, em Create VPC, tá? Aí, na nossa VPC, a gente vai começar a colocar o nome dela, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, VPC, underline, essa VPC que eu vou criar. Underline não, vou colocar traço. Comunidade, traço, torne-se, tá bom? Essa vai ser o nome da minha VPC. Vocês podem colocar o nome de vocês também, fiquem tranquilos e tranquilas para vocês colocar o nome de vocês, ok? Aqui a gente vai escolher qual vai ser o tipo de bloco de IP que a gente vai utilizar para IPv4 e para IPv6, tá bom? No meu já apareceu uma VPC. Sim, Jefferson. Possivelmente você já deve ter a VPC padrão, né? É estranho aparecer a VPC padrão para você em São Paulo, que normalmente mostra ali em Norte de Virgínia e tudo mais. Mas se você já estiver na região de São Paulo, você precisa dar uma olhada se você está na região de São Paulo, tá? Lembra que eu falei na aula 1, região e subnet. Então, nota se você está na região de São Paulo. Se você está na região de São Paulo, que é o SA, o East One, e você tem, então, uma VPC, não tem problema, você está com a VPC padrão. Lembra que eu falei para vocês que automaticamente, ao criar uma conta, você já ganha uma VPC padrão? Então, essa é a sua VPC padrão que você vai ignorar. A gente vai utilizar a nossa própria VPC aqui para trabalhar.